Jesus. Canta com os braços erguidos. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Pão da vida, somos Jesus, o pão do céu, o pão do céu. Bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao nosso Pão da Palavra. Hoje, sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão do Senhor, se contempla a paixão de Jesus, narrado segundo o Evangelho de João, a sua prisão, seu julgamento pelo Sinédrio, seu julgamento por Pilatos, sua condenação à morte, sua crucifixão e morte. Por que Jesus morre na cruz? Historicamente falando, a morte de cruz é uma morte imposta pelo Império Romano para todas as pessoas que eram consideradas subversivas, perigosas e rebeldes contra a dominação romana. No tempo de Jesus, era um tempo muito conturbado, muito agitado. Inúmeras pessoas promoviam revoltas, levantes, então, como forma de amedrontar a população, os soldados romanos capturavam os líderes, condenavam esses líderes à morte e lhes impunha uma morte pública e severa a fim de amedrontar as pessoas e fazer com que as pessoas não mais quisessem se revoltar contra o império, aceitassem o jugo dos romanos. E essa morte era a morte de cruz. Então, do ponto de vista histórico, a morte de Jesus foi uma morte política. Foi uma morte política. Se trata de uma tramóia entre os sacerdotes do templo, os líderes religiosos, mais o poderio romano, que decreta a morte de Jesus. A população, enquanto tal, o povão em geral, enquanto tal, provavelmente não teve nada a ver com a morte de Jesus, apesar do texto que nós estamos meditando colocar lá o povo gritando: crucifica-o, crucifica. Né? Isso porque o Evangelho foi escrito 100 anos depois que Jesus morreu, e aí a imensa maioria não acolheu a proposta de Jesus, e aí o catequista, ao redigir o Evangelho, coloca a culpa da morte de Jesus sob o povo judeu, o que do ponto de vista histórico talvez não proceda. Agora, Jesus tinha a sua liberdade. Jesus, ele escolheu ser fiel ao projeto de Deus. E qual era o projeto de Deus? Deus enviou Jesus para construir o reino de Deus, um mundo de justiça, de paz e de fraternidade. Ao pregar, ao atuar, ao agir, ao denunciar, Jesus incomodou. Mas ele escolheu ser fiel ao projeto do Pai. Então, se por um lado a morte de Jesus é um brutal assassinato do profeta de Nazaré, por outro lado, a morte de Jesus é a própria entrega da vida de Jesus. Jesus também sabia dos riscos que estava assumindo ao ser fiel ao projeto do reino de Deus. Por isso, a cruz, que antigamente era instrumento e sinal de morte para nós cristãos, se torna, graças ao sentido, vida e prática de Jesus, sinal do amor de Deus por cada um de nós. Foi o modo como que Jesus entrega a sua vida pela salvação daqueles aos quais ele consumou e gastou toda a sua vida. Então hoje, ao contemplarmos a condenação à morte de Jesus, nós queremos também contemplar a entrega de um Deus de amor. Deus nos ama tanto, tanto, mas tanto, que ele não quer a nossa vida em sacrifício ou a nossa morte em sacrifício para lhe agradar. Ele mesmo é capaz de morrer e destruir a morte
para que nós possamos ter a vida plena, a vida eterna junto dele. Contemplemos nesse dia tão grande amor de Deus manifestado a nós através da entrega de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.